Olá, eu sou Vitória Moraes, egressa do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, e desenvolvi, juntamente com o professor orientador Wellington Araújo Silva, um trabalho intitulado Construção Teórico-Metodológica do Trabalho Pedagógico em Educação Física. Objetivamos, nesse trabalho, identificar, entre as abordagens propositivas e já sistematizadas da educação física, a que apresenta maiores elementos para auxiliar na construção do trabalho pedagógico do professor, para auxiliar a pensar a sua prática e planejar a sua prática. A educação física se tornou obrigatória na escola desde a década de 70, e a partir daí foram surgindo diversos modelos metodológicos a fim de nortear o trabalho do professor. Porém, estudos demonstraram que os professores ainda encontravam muita dificuldade em pensar a sua prática devido a lacunas na formação com relação à didática. E aí viemos, através desse trabalho, encontramos a necessidade científica de estar realizando essa pesquisa, por entender que toda prática se reflete direta e intencionalmente na formação dos sujeitos docentes e, consequentemente, de seus alunos. E esse trabalho pode ser uma ferramenta. Então, fomos buscar na história das ideias pedagógicas o fundamento para expressar que, subjacente a ideias de formação e ensino, já haviam ideais de construção e desenvolvimento de certo tipo de modo de produção e reprodução da vida. E isso vai se desdobrar em ideias pedagógicas e na educação física posteriormente em tendências e abordagens. A partir daí desenvolvemos uma outra seção falando sobre a função social da escola, situando a escola enquanto instituição social que incorpora as contradições que emergem do contexto em que está inserida e tem a função de transmitir, através da educação, o conhecimento que é historicamente acumulado e elaborado pelo conjunto de homens. Essa transmissão é feita pelo professor, que a realiza através do trabalho didático, Entendemos o trabalho, segundo Marx, enquanto uma atividade especificamente humana, guiada por uma finalidade, e o trabalho educativo, segundo Saviani, como o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. A educação se situa no campo do trabalho não material, que tem a ver com ideias, valores, conceitos, etc., e não se separa do seu produtor durante o ato de produção. Ela é produzida e consumida simultaneamente. A partir daí, desenvolvemos também uma seção falando sobre as ideias pedagógicas, a história das ideias pedagógicas, e, posteriormente, falando sobre as tendências pedagógicas da educação física. Trouxemos uma síntese de como a educação física foi se desenvolvendo durante a história. A educação física, que por muitas vezes foi vista enquanto uma área totalmente deslocada das relações sociopolítico-culturais, e isso acabou por não justificar a sua existência, por dificultar o entendimento da sua especificidade. E, vendo essa necessidade, os estudiosos da área começaram a pensar a educação física, a desenvolver formas de pensar a educação física. A partir da década de 70, houve um movimento renovador na educação física, onde estudiosos da área foram fazer doutorado no exterior, o que culminou na instauração de cursos de pós-graduação no Brasil. E a partir daí foram se delineando as abordagens propositivas da educação física. E a partir do estudo dessas abordagens, nós concluímos que a crítica superadora é a mais abrangente e expressiva com relação a ofertar elementos para auxiliar na construção do trabalho pedagógico do professor de educação física. Ela é abrangente com relação aos conteúdos, enquanto algumas abordagens entendem só o esporte ou só os jogos, ela abarca todos os elementos da cultura corporal como objetos da educação física. Ela também é propositiva com relação a ciclos de escolarização, que visa superar o modelo de seriação vigente nas escolas, como também propositiva com relação à avaliação. Propõe um método de avaliação que visa superar também o modelo classificatório e seletivo. Ela elenca uma teoria que lhe dê suporte, define claramente que é a pedagogia histórico-crítica, que traz consigo um projeto de sociedade, e por entender que nenhuma prática se desenvolve de forma aleatória e que a ausência de conhecimento sobre essa teoria não a torna inexistente, ela define o materialismo histórico dialético da filosofia marxista enquanto a sua teoria. O currículo da crítica superadora, ela visa formar o aluno que consiga fazer a constatação, interpretação e explicação da realidade, e exige do professor uma reflexão pedagógica, que seja diagnóstica, traga uma interpretação da realidade, judicativa, porque julga a partir de uma ética que defende interesses determinados da classe social, e teleológica, por determinar um alvo onde se quer chegar. O estudo se trata de um trabalho de monografia, já apresentado, e gostaríamos de destacar que o referencial perpassa, sobretudo, pelo entendimento e pela concepção que se tem de escola, de função da escola e de educação. Com esse trabalho, não gostaríamos de desmerecer, não pretendemos desmerecer as outras abordagens, mas, diante da nossa concepção e da concepção que utilizamos para desenvolver o trabalho, entendemos a crítica superadora como mais abrangente e mais expressiva com relação a elementos para subsidiar o trabalho pedagógico do professor.